Nós vamos agora montar então um questionário para avaliação somativa. Então nós vamos escolher aqui a ferramenta questionário e adicionar. A avaliação somativa é a que nós estamos mais acostumados a fazer, é aquela que visa aferir o conhecimento do aluno e decidir se ele está pronto para progredir ou não. É a nossa conhecida prova. Então vamos dar um nome aqui, vamos chamar, que eu quero chamar de prova teórica final. Tá? Essa descrição ela é opcional. Eu vou clicar aqui em expandir tudo para nós vermos todas as configurações que nós vamos passar agora detalhadamente. A descrição da prova é opcional. Nesse ponto aqui é muito importante nós decidirmos se esse questionário será aberto e encerrado em uma determinada data e hora, no dia da prova, no horário da prova e na hora do encerramento. Então nós vamos habilitar e nós vamos escolher aqui que hora que a prova começa e termina. E nós podemos estabelecer um limite de tempo. Embora eu tenha programado um tempo de 4 horas em que essa prova vai estar disponível para ser feita, uma vez que o estudante começa a prova, eu quero que ele tenha um tempo limitado a 60 minutos para resolver a prova. Tá? Nós vimos anteriormente essas configurações e eu normalmente deixo assim, a tentativa aberta enviada automaticamente. Com relação à nota, eu devo escolher uma categoria de notas, que nós vamos ver mais adiante quando falarmos do livro de notas, mas aqui eu provavelmente teria uma categoria chamada prova. Tá? A nota de 0 a 10 que eu vou dar para aprovação vai ser 5. Tá? Como o meu questionário ele tem 8 perguntas, valendo 1 ponto cada uma, então a minha nota para aprovação vai ser 4. Tá? Eu só vou permitir que ele faça uma tentativa dessa prova, mas se eu estivesse fazendo um questionário formativo para ele treinar, eu poderia dar mais opções dele tentar ou até ilimitado. No nosso caso, uma só. Layout. Isso aqui é uma opção importante, porque cada pergunta vai aparecer em uma página separado, mas caso eu tenha perguntas que devam aparecer juntas na mesma página, eu posso, depois que eu inserir as questões, arrumar elas na mesma página. E com relação ao método de navegação, o método é livre, então o estudante ele pode ir para as próximas questões e voltar para as questões anteriores. No nosso caso, eu não quero que isso aconteça, eu quero que seja sequencial. Ele não consegue retornar para as perguntas anteriores. Eu quero que ele misture as questões, então elas vão aparecer em ordens diferentes para os diferentes estudantes. E essa configuração é importantíssima, é o feedback adiado. O que isso quer dizer? Quando o feedback é imediato, a cada questão o estudante vai saber se ele acertou ou se ele errou. Eu não quero que isso aconteça na minha prova, então eu vou colocar o feedback adiado. Significa que ele só vai saber o que ele acertou e o que ele errou depois que a prova terminar. Então, quando eu coloco o feedback adiado, automaticamente nas opções de revisão, toda essa coluna ela fica inativa para mim, porque durante a tentativa ele não vai conseguir ver nada. Após a tentativa, significa assim, na hora que ele terminou de fazer a prova, ele clica em enviar tudo e terminar. É o que vai ser mostrado para ele nessa hora. Então eu quero que ele veja as tentativas que ele fez, o que ele errou e acertou, e que nota que ele tirou. Os feedbacks e a resposta correta, eu não quero que ele veja agora. Muito bem. Mais tarde, enquanto ainda estiver aberto, significa que o estudante já terminou a prova, mas ainda não foi atingido aquele horário de fechamento que eu programei no início dessa página. Então o estudante pode voltar a abrir a página da prova e o que ele vai ver aqui? Eu quero que ele continue vendo apenas a tentativa, os seus erros e acertos e a sua nota, que ele não veja o feedback ainda, nem a resposta correta, porque outros alunos podem ainda estar fazendo a prova. Nessa coluna, depois do fechamento do questionário,
ou seja, encerrou aquele prazo que eu dei lá no início, que era 17 horas e 30 minutos. Então, nesse momento, nenhum estudante consegue mais responder nenhuma pergunta. Então, é nessa hora eu já posso liberar o feedback adiado que eu mostrei para ele. Então, ele vai ver a tentativa, os seus erros e acertos, a nota, e aí sim, todos os feedbacks, por que ele errou, o que ele deveria ter pensado e qual é a resposta correta. Tá? Essa configuração ela é estética, eu normalmente gosto de deixar a imagem do estudante aparecendo na tela. Né? Aqui, no caso de restrições extras, para outras tentativas, nós não teremos mais de uma tentativa, então eu não preciso me preocupar. E no caso do feedback geral, isso é uma mensagem que vai aparecer para o estudante dependendo da nota que ele tirar na prova. Então, se ele tirar, eu posso colocar aqui 50%. Então, se ele tirar entre 50% e 100%, vai aparecer: parabéns, você foi muito bem. Se ele for de 0 a 50%, você foi bem, embora ainda possa melhorar. Então, isso aqui não está adequado, né? Então, nós vamos mudar aqui para 80%, quer dizer que ele foi muito bem. Eu vou adicionar aqui outros campos de feedback para poder pôr mensagens para mais faixas de nota. Tá? Então, vamos ver como vai ficar. Eu vou descer, rolar a página de novo até o final. Olha lá. Então, agora sim, eu posso dizer, se ele tirar entre 50% e 80%, você foi bem, embora ainda possa melhorar. E aí, eu não preciso preencher tudo aqui. Né? Se ficar entre 0% e 50%, vai aparecer então assim: você não foi muito bem. Converse com seu professor a respeito da sua nota. Tá bom? Depois, aqui essas configurações nós já conhecemos, né? É para mostrar na página do curso. Eu não estou utilizando a modalidade de grupo. Eu não preciso restringir o acesso, uma vez que eu já tenho lá em cima a restrição do horário que começa e termina a prova. E aí eu quero que seja indicado a atividade concluída quando o estudante receber uma nota. Né? Então agora vamos salvar e mostrar o questionário. Como eu ainda não inseri nenhuma pergunta, ele ainda está me mostrando essa mensagem, tá? Mas já está aqui estabelecido, qual é o prazo que ele tem, a duração máxima e quantas tentativas ele terá. Vamos adicionar perguntas agora. Editar questionário. Eu vou inserir, a partir do meu banco de questões, né, eu vou pegar a minha categoria, que eu preparei previamente, primeiros socorros, que tem 8 perguntas. Eu vou inserir, né, essas 8 perguntas. Tá? Adicionar para o quiz. Lembra que eu mencionei para vocês que se eu quiser que 2 perguntas apareçam na mesma página, eu posso ajustar isso agora, nesse momento. Né? Poderia juntar as questões ou separá-las. Tá? E um ponto importantíssimo aqui é que, como as minhas 8 questões, cada uma vale 1 ponto, então o total máximo de pontos é 8. Então eu preciso ajustar aqui, né, que a minha prova ela vale 8 pontos, tá? E gravar. Certo? Feito isso, vamos fazer uma pré-visualização para ver como seria para o estudante fazer essa prova. Então olha lá, essa página que vai aparecer para o estudante já está informando que tem limite de tempo. Né? Tem certeza que quer começar? Sim. Pode demorar um pouquinho, né, para abrir. Muito bem. Então observem que fui eu que programei essas 2 alternativas para aparecerem na mesma página. Isso é do gosto de cada um ou da necessidade de cada um. Mas observem então que o estudante ele vai marcar a alternativa que ele acha que é correta e vai dar próxima página. Tá? Então não vai ser mostrado nenhum tipo de feedback para ele nesse momento, já que essa é uma avaliação somativa. Eu não quero dar a resposta correta para ele ainda.
Muito bem, então agora passamos para a questão 3. Observe que eu não posso mais voltar para as questões 1 e 2. Não aparece o botão de voltar e se eu quiser clicar aqui, eu não consigo. Porque nós programamos para que a navegação fosse sequencial. Então o estudante vai escolher as suas respostas sem receber nenhum tipo de dica. E aí, depois que ele responder todas as perguntas, né, ele vai finalizar a tentativa. Aqui ele vai ter um resumo de quais foram as respostas dele. Ele pode retornar se ele tiver esquecido de responder alguma, lembrando que está correndo o tempo dele aqui, né, ou enviar tudo e terminar. Então agora nós vamos ter aqueles elementos que eu permiti que fossem mostrados para ele após a tentativa. Então, olha lá, eu não acertei nenhuma pergunta, de no máximo de 8, e aqui eu vou ser informado qual a alternativa que eu tinha marcado e que está errada. Mas aqui não vai aparecer por que está errada, nem qual é a alternativa certa, nem dica, nem nada, porque ainda não deu o horário de fechamento do questionário. Tá? Então, o estudante ele vai sair da página, ele vai fazer outra coisa, enquanto outros estudantes ainda estão fazendo prova, ele pode decidir voltar na página da prova. Nós vamos voltar lá, nosso questionário é esse aqui, ele resolve entrar de novo, olha lá, então ele pode ainda ver a tentativa dele, que está finalizada, ele pode revisar novamente. Então agora as opções são mais tarde, enquanto ainda estiver aberto. A gente configurou igualzinho, né? Então ele só vai ver os seus erros e acertos sem ver nenhum feedback. Tá? Para que a gente possa simular aqui como que o estudante vai ver o feedback imediato dele, perdão, o feedback adiado dele, vamos fazer de conta que o horário da prova já terminou, tá? Então nós vamos encerrar aqui às 13, errei, às 13h40, tá? Então já está terminada, vamos salvar e mostrar, para simular que terminou o período da prova, já deu 17h30, todos os estudantes já fizeram a prova, nenhum deles consegue mais responder nada. Aí o estudante, todos eles, né, podem voltar à página da prova para revisar o seu desempenho. Tá? Então, vamos ver como seria. Eu vou simular aqui uma tentativa, só para a gente ver como seria. Então, aqui faz de conta que o estudante fez a prova, igual a gente fez anteriormente. E nós vamos finalizar a tentativa, enviar e terminar. Então aqui agora nós estamos simulando como que ele veria depois que o prazo que tinha sido reservado, ele se esgotou. Então ninguém mais pode responder. Então agora o estudante vai ver a alternativa que ele marcou, que ele errou, né? Se ele tiver acertado vai aparecer em verde, e qual o feedback daquela alternativa, seja ela correta ou incorreta. Aqui aquelas mensagens que nós configuramos durante a elaboração das questões, né? Então aqui é o feedback geral, que deve aparecer para todo mundo, e aqui qual é a resposta correta. Então isso vai aparecer para todas as questões. Então é assim que se comporta um questionário quando está configurado para fazer avaliação somativa, e essa nota que ele tirar aqui, ela vai constar no livro de notas, que nós vamos ver num vídeo mais adiante.